Olá para você, segunda-feira, 29 de março, o seu jornal Boa Notícia está no ar. Na edição de hoje vamos falar sobre o início da Semana Santa e mostrar como foi a celebração no Santuário Basílica de Trindade. E mais, aposentados e pensionistas vão ter 13º antecipado. Vamos trazer também informações sobre a Covid-19, que é o tema do quadro Opinião de hoje, com o padre Inácio Medeiros. Fique com a gente porque o JBN já está começando. Estamos na Semana Santa, nos dias que antecedem a grande celebração da Páscoa do Senhor. E tudo começa com um domingo de Ramos. No Santuário Basílica de Trindade, momentos de oração e louvor para acolher a chegada de Jesus a Jerusalém. Veja na reportagem. No Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, a presença dos ramos, a cor vermelha marcante e os ritos específicos da celebração anunciam um tempo importante de nossa fé. De portas abertas, mas seguindo à risca protocolos de distanciamento social e de higiene, a Casa do Pai acolheu muitos fiéis que vieram dar início a uma bonita caminhada nestes dias santos. A Senhora Divina conta que se preparou bem durante a Quaresma para celebrar este período e que, ao meditar sobre os mistérios da Paixão, quer chegar à Páscoa ainda mais próxima de Cristo. Eu tentei fazer a penitência, porque jejum eu não consigo. Eu faço a penitência. Na quarta e sexta não como carne, nem doce e nem refrigerante. E estou levantando às 4 horas da manhã para rezar o rosário, pedindo pela conversão e salvação de todos os pecadores, principalmente da minha família, e por essa peste, e por todas as pessoas que estão sofrendo, que perderam a vida. Eu perdi um irmão, não com ela, mas por causa dela, e por todos que estão sofrendo hoje por causa dessa peste. E estou tentando viver essa Quaresma conforme manda a Santa Igreja, seguir os preceitos da Santa Igreja. A liturgia do Domingo de Ramos inicia esta semana especial e anuncia de forma reduzida tudo o que iremos celebrar durante a Semana Santa. A solenidade mistura os gritos de Hosana com os clamores da paixão de Cristo e nos ensina que seguir Jesus é renunciarmos a nós mesmos. É a abertura da Semana Santa, Nessa celebração nós ouvimos o Evangelho, que percebemos Jesus entrando triunfalmente lá em Jerusalém, sendo acolhido e aclamado pelas multidões que deitavam seus mantos pelo chão ou espalhavam ramos e gritavam Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E também já proclamamos o Evangelho da paixão do Senhor. Porque mais que dar o destaque para essa entrada triunfal, é perceber que o triunfo verdadeiro de Jesus está na cruz. É ali o trono de Deus, é ali que a graça de Deus nos alcança, é ali que a redenção que Jesus nos traz e oferece como dom gratuito a cada um de nós, alcança a humanidade inteira. É tempo de reflexão sobre o grande sacrifício de amor que Cristo ofertou por nós. Diante disso, é bom também manifestarmos nossa gratidão a Deus, que continua derramando bênçãos em nossas vidas. Muitos devotos, como o Senhor Manuel, vieram nesta celebração para agradecer graças alcançadas. Meu neto ele nasceu com problema no coração. Aos 2 meses de idade fez a cirurgia, nós fez a promessa de trazer aqui ao Divino Pai Eterno. Graças a Deus foi excelente, correu tudo bem. Hoje ele está com 8 anos, já não ficou sequela, ficou totalmente sadio. Um símbolo marcante desta liturgia são os ramos. Eles relembram o nosso batismo, que somos filhos de Deus e membros da Igreja de Cristo. Quando no final da celebração o levamos para casa, a missão deles é a de nos recordar que estamos unidos a Jesus na mesma luta pela salvação do mundo. Um caminho em direção ao Calvário, mas que no fim
contempla a ressurreição. Mas existem várias tradições e até mitos em torno do ramo, mas a igreja entende que o ramo abençoado no dia de hoje, ele serve como sinal nosso para lembrar que Jesus é o Senhor da nossa vida e da nossa história, e ele também, esse ramo vai ser utilizado ano que vem, no dia da celebração das cinzas, porque esses ramos serão queimados e vai se tornar na cinza que vamos receber para começar os exercícios quaresmais do próximo ano. Nada neste mundo supera o grande acontecimento da encarnação, vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O cristão que entende tudo isso celebra a Semana Santa com esperança e recebe muitas graças, podendo recomeçar uma vida nova e mais íntima com Deus. É isso que Deus tem para nós. Deus não tem um fim, Deus não quer a condenação, Deus não se alegra com o sofrimento e muito menos com o sofrimento de seu Filho querido, Jesus, mas Ele o ressuscita. Por mais que Jesus tenha vivenciado tudo isso, é a ressurreição de Jesus, é a ressurreição do Senhor, a palavra final do Pai Eterno para Jesus e também para cada um de nós. Pois é, e nós lembramos que durante toda essa semana, além da cobertura das celebrações da Semana Santa no Santuário Basílica de Trindade, temos uma série de conteúdos especiais ao longo de nossa programação para ajudar você a vivenciar essa semana especial da nossa fé. Fique ligado. Está na hora de conferir os destaques internacionais. O presidente norte-americano Joe Biden convidou seu colega russo Vladimir Putin e o chinês Xi Jinping para uma cúpula virtual sobre o clima. No total, 40 líderes mundiais foram convidados a esta reunião, prevista para os dias 22 e 23 de abril. O encontro tem como objetivo marcar o retorno de Washington à primeira linha de combate às mudanças climáticas. O presidente Joe Biden anunciou a intenção de organizar uma reunião coincidindo com o Dia da Terra, em 22 de abril, antes da cúpula da ONU prevista para novembro em Glasgow, na Escócia. Pela segunda vez, o Domingo de Ramos foi celebrado dentro da pandemia, limitando as celebrações do início da Semana Santa. No Vaticano, o Papa Francisco recebeu um limitado número de fiéis para a celebração na Basílica de São Pedro e para a oração do Ângelus. O pontífice reservou um momento para se solidarizar com as vítimas de um atentado diante de uma catedral na cidade de Makassar, na Indonésia. Vamos orar por todas as vítimas de violência, especialmente as do ataque desta manhã na Indonésia, em frente à Catedral de Makassar. O atentado suicida na manhã deste domingo deixou pelo menos 20 pessoas feridas, além das mortes confirmadas de 2 criminosos. As igrejas cristãs são alvos de ataques de extremistas na Indonésia, país de maioria muçulmana mais populoso do mundo. A Organização da Saúde pediu à comunidade internacional que doe imediatamente 10 milhões de doses de vacina contra a Covid para ajudar 20 países que não as possuem. No início do ano, o diretor da OMS, Tedros Adhanom, lançou um desafio mundial para que a vacinação dos profissionais da saúde e idosos fosse iniciada em todos os países nos primeiros 100 dias de 2021. Em uma coletiva de imprensa na última sexta-feira, Adhanom falou sobre as dificuldades que o internacional COVAX vem enfrentando. O sistema busca fornecer ainda este ano doses de vacinas para 20% da população de cerca de 200 países e territórios. A iniciativa conta ainda com um mecanismo de financiamento para ajudar 92 nações desfavorecidas. A aprovação orçamentária de 2021 pelo Congresso Nacional abriu caminho para o governo antecipar o início do pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas. O Elton Moreira está lá em Brasília e traz agora mais informações sobre esse assunto. Olá, Elton. Olá, uma ótima semana a todos que nos acompanham aqui no Jornal Boa Notícia. É agora com a aprovação do orçamento, que aconteceu com 3 meses de atraso, o governo vai antecipar o pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS.
A medida deve injetar 50 bilhões de reais na economia, segundo o próprio ministro Paulo Guedes. Mesmo com a aprovação, os beneficiários devem receber a primeira parcela do 13º apenas no final de abril e início de maio. Isso porque o adiantamento da gratificação natalina é feita junto com o pagamento regular do benefício, por uma questão operacional. Lembrando que em relação à segunda parcela do 13º, ela deve ser paga entre o final de maio e início de junho. Por isso, é importante ficar atento à atualização no calendário. Ao todo, vão ser beneficiadas 29 milhões e 600 mil pessoas, entre aposentados e pensionistas. Após sancionar a legislação orçamentária, o presidente Jair Bolsonaro ainda vai precisar decretar o adiantamento do benefício. Essas são as informações aqui de Brasília. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Elton, e a nossa equipe em Brasília trabalhando e trazendo informações para a gente. Obesidade é um dos fatores para possíveis casos de câncer, ou seja, existem alguns tumores que apresentam um risco relativo maior de surgir em pacientes obesos quando comparamos com pacientes com índice de massa corporal normal. Por isso, nós convidamos um especialista para falar sobre o tema no comentário de hoje. Vamos ver. Hoje vamos falar sobre a relação entre obesidade e câncer. Alguns tipos de câncer, eles podem ter como fator de risco para o seu desenvolvimento a obesidade. Nós podemos citar câncer de mama, câncer de endométrio. Essas doenças, elas podem ter um aumento na sua incidência em pacientes que apresentam um quadro de obesidade, que fazem uma ingesta aumentada de gordura animal, principalmente carne vermelha, carne processada. Nós também podemos observar um aumento na incidência de alguns tipos de tumores do aparelho digestivo, como pâncreas e cólon, né, para esses pacientes. Então, uma dieta rica em gordura animal, carne vermelha, carne processada, ela vai aumentar o risco de desenvolvimento desses tumores. Muitas sociedades recomendam, para se evitar principalmente câncer coloretal, a ingestão de até 700 gramas de carne vermelha por semana. De forma geral, busca-se evitar também a ingesta aumentada de bebida alcoólica e busca-se evitar também o tabagismo, que são também fatores de risco para essas doenças. Então é importante também diferenciar que a obesidade e o sobrepeso eles vão aumentar o risco de desenvolvimento do câncer de endométrio, que é o câncer de corpo do útero, diferente do câncer de colo de útero, que tem a sua principal origem, tem como principal fator de risco uma infecção crônica pelo vírus HPV, né? Então é sempre importante estar mantendo uma dieta saudável, rica em fibras, em verduras, né? É importante manter a prática de exercícios físicos, manter o controle de peso para se evitar esses diversos tipos de câncer. Minha mensagem para vocês hoje era essa. Obrigado. Obrigado. Agora a gente faz uma pequena pausa e daqui a pouco vamos trazer as últimas informações sobre a Covid-19, que também é o tema do quadro Opinião de hoje. Não saia daí, a gente volta já. O novo santuário é um lugar de acolhida. Feliz é aquele que escolheste e acolheste. Ele morará em teus átrios. Ficaremos repletos dos bens de tua casa, da santidade do teu templo. Esta casa é para acolher você, devoto doador. Esta casa é para acolher você que é parte desta obra. Esta é a nossa casa. Nova AFIP, TV Pai Eterno. Estamos de volta com o seu jornal Boa Notícia. Muito obrigado pela sua companhia. E eu pergunto, você já conhece as redes sociais da TV Pai Eterno? Nós estamos no Facebook, no Instagram. Basta digitar TV Pai Eterno
e começar a seguir, e assim você vai receber todo dia informações sobre novidades da nossa programação para não perder nada, viu? Então estamos juntos, vamos em frente. Agora a notícia é energia elétrica. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, decidiu não cortar a energia dos consumidores de baixa renda que estiverem inadimplentes. Os detalhes a gente vai ver agora com a repórter Tiara Castilho. Olá, Tiara. Olá, irmão Diego. Olá para todos que acompanham o JBN nesta segunda-feira. É isso mesmo. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu suspender o corte de energia por inadimplência de pessoas de baixa renda. E olha só, as famílias que têm direito ao desconto são aquelas inscritas no Cadastro Único com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa. As famílias com portador de doença que precise de aparelho elétrico para o tratamento também são contempladas e a renda é de até 3 salários mínimos. E ainda para quem é integrante que receba o benefício de prestação continuada. Além disso, fica proibido o corte de energia de unidades consumidoras com equipamentos vitais à preservação da vida e dependentes de energia elétrica, além de unidades de saúde, a exemplo de hospitais e centros de produção, armazenamento e distribuição de vacinas. Muita atenção! Essa medida não libera os consumidores do pagamento pelo serviço de energia elétrica, ou seja, tem que pagar a conta de energia, viu? Mas se acaso atrasar esse pagamento, o fornecimento da energia continua. Aqueles que neste momento de pandemia não têm condições de pagar a sua conta. Essa decisão segue até 30 de junho deste ano para os consumidores da tarifa social de energia elétrica. Aproximadamente 12 milhões de famílias no país serão contempladas. Irmão Diego, volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tiara, pela boa notícia que com certeza vai socorrer muitas famílias de baixa renda que passam dificuldades nesse período para honrar seus compromissos, como as contas de energia elétrica. E esperamos que logo, logo a gente possa sair dessa situação de crise econômica, mas decisões como essa, com certeza, vêm socorrerem muito as pessoas que estão mais fragilizadas economicamente nesta pandemia. Porque agora nós vamos ver que a Covid-19 continua, infelizmente, ainda trazendo uma situação grave para o nosso país. Nós vamos atualizar agora os dados divulgados ontem, domingo, 28 de março, pelo Ministério da Saúde, com os dados da pandemia de Covid-19. Vamos conferir então, número de novos casos, 44.326, no acumulado desde o início da pandemia, 12.534.688. O número de novas mortes é grande, 1.656, mas menor que nos outros dias. Mas nós lembramos que o registro no final de semana sempre ele é menor do que nos outros dias. Total de mortes desde o início da pandemia, 312.206. E o número de pessoas recuperadas, 10.912.941. Lembrando que esses são dados do Ministério da Saúde. E chegou o momento do quadro de opinião. O Padre Inácio Medeiros fala hoje sobre a pandemia e a inversão de valores. Hoje, pelo menos no Brasil, existe divergência nos valores, pessoas que duvidam das autoridades sanitárias, por exemplo, e que acreditam em achismos sem evidência comprovada. Vamos acompanhar. Uma lição de sabedoria que nós precisamos adquirir é o de aprender com a história. Olhar para o passado para que ele ilumine o nosso presente e nós possamos projetar o nosso futuro. A gente aprende com as coisas boas para persistirmos no caminho do bem, mas a gente aprende com as coisas ruins, com as coisas erradas, para que nós possamos evitá-las em nossa vida. O Brasil e o mundo estão vivendo a pandemia da Covid-19 e parece que as pessoas não aprenderam muito com as coisas do passado. Nos anos de 1918 a 1920, aconteceu no Brasil e no mundo a tristemente célebre gripe espanhola,
que ceifou a vida de milhões de pessoas que tanto mal provocou no nosso país. E assim como acontece hoje, também naquele tempo haviam pessoas que teimavam ir contra a ciência, teimavam ir contra o certo e persistir no caminho do erro. Parece que não aprenderam. Dou um exemplo. Em 1918, 19, durante a gripe espanhola, lá nos Estados Unidos, foi criada até uma liga anti-máscara, porque eram contrários à utilização da máscara. Quantas pessoas que teimavam contra a ciência? Antes da gripe espanhola no Brasil, em 1904, tinha acontecido até a revolta da vacina no Rio de Janeiro, contra Oswaldo Cruz, que procurava sanear a capital federal. E assim a gente percebe que ainda hoje existem aquelas pessoas que preferem acreditar no negacionismo, duvidam da importância da ciência, questionam o uso da máscara, o isolamento. E o que nós percebemos? Que a pandemia atinge números cada vez maiores, que os malefícios da pandemia atingem mais e mais pessoas. Preciso a gente aprender com o passado, volto a dizer, para que ele possa iluminar o nosso presente, para nós podermos vislumbrar o nosso futuro. Quem sabe esteja na hora da gente se debruçar um pouquinho mais dos fatos da história, uma reflexão, um pensamento sobre os fatos da história, para com eles aproveitar melhor para os nossos dias. Claro que naquele tempo as notícias caminhavam de uma forma mais lenta. Hoje nós temos as famigeradas fake news. Então é importante que nós tenhamos esta lucidez e ajudemos a preservar a vida acima de tudo. Obrigado, Padre Inácio. O programa Dai-lhe Vós Mesmos de Comer, uma iniciativa da Arquidiocese de Belo Horizonte, prepara e oferece refeições a famílias que enfrentam a fome. Arroz, feijão, carne com legumes, farofa, salada e muito carinho. Esses são alguns dos ingredientes das refeições preparadas no Convívio Cristo Rei todas as sextas-feiras. Os alimentos são disponibilizados pelo Vicariato para Ação Social, Política e Ambiental, preparados com apoio da Mitra Arquidiocesana e destinados aos que sofrem com a extrema pobreza. A comida aqui toda sexta-feira é bom. Ajuda todas as famílias que não têm condição de comer. Eu mexo com reciclagem, brinco, pego brinquedos, dou para as crianças. Quando eu ganho pacote de arroz, eu faço doação também, porque um ajudando o outro é bom. O programa Dai-lhes Vós Mesmos de Comer começou durante as celebrações do centenário da Arquidiocese de Belo Horizonte. Atualmente, ele distribui 100 refeições todos os dias na comunidade do Isidoro, com a ajuda do Sistema Divina Providência. E outras 100 marmitas são feitas na Catedral Cristo Rei e entregues aqui na Vila Mariquinhas, do bairro Juliana, todas as sextas-feiras. Eu acho muito bom. Toda sexta-feira já marca até o horário de eu estar aqui para me pegar. A intenção é que o programa seja ampliado ainda mais. Já tem algumas paróquias, alguns padres aí que estão sinalizando querer participar com a gente dessa ação. Então a gente ainda está num processo de conversar mesmo, de alinhar as coisas, mas a intenção é expandir realmente. Quem quiser ajudar com doações ou apoio voluntário pode entrar em contato com o VEASPAM. A gente pensa que simplesmente entregar uma refeição para uma pessoa que tem fome é um gesto muito simples, e realmente é. Mas para aquela pessoa que está ali, que às vezes é a única refeição que ela tem no dia, faz uma diferença tremenda. Então, como diz o Dom Valmor, nós somos uma gota no oceano, realmente somos mesmo. Mas essa gota vem fazendo diferença na vida de muita gente. Que bom, fazer a diferença para o bem na vida das pessoas. E o Jornal Boa Notícia de hoje termina com a alegria e o sentimento de gratidão de uma senhorinha lá de Juazeiro do Norte, no Ceará, querido estado do Ceará. Cícera Augustinho da Silva, de 72 anos. Ela ficou 9 dias internada em um hospital de Juazeiro do Norte para tratar complicações decorrentes do novo coronavírus. Ao superar a doença e receber a notícia de que estaria de alta médica, podendo, enfim, voltar para casa, a dona Cícera quis homenagear a equipe que cuidou dela no hospital, cantando uma música. Vamos ouvir.
Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande meu amor por você. E você quer falar mais falar mesmo, né? Que bonito exemplo de gratidão, né? O fato aconteceu na última quinta-feira, dia 25, um belo exemplo de simpatia, de superação, para a gente começar bem a nossa semana. O JBN fica por aqui, até amanhã. Um abraço. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande meu amor por você. E você quer falar mais falar mesmo?